Então sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, com o Leandro Rodrigues Calaça, Gustavo Sabino, meu nome é Valério Luiz, estamos aqui no episódio 12, hoje nosso episódio terá muitos reacts, porque nós participamos de muitos programas de televisão e rádio, e nessa aventura nós ouvimos muitos absurdos, e o encarregado de ouvir o maior deles foi o Leandro, recentemente. Cara, que tem uns discursos assim que, porra, como é que existe até hoje, bicho? É um negócio que eu fico realmente escandalizado. E aí a gente vai ver um trecho aqui do debate do Leandro. Como é que é o nome do elemento lá, Leandro? Cara, ele é um influenciador, sei lá o que, Paluso, um trem assim. É que nem você falou, que as aberrações que a gente costuma nem querer aprender o nome do cidadão para não ter problema. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele rapidinho. Mas eu vi fora do ar, segundo ele ganhou 7 mil seguidores em uma semana e tal. Aí depois eu já vi ele fazendo outra postagem aqui na Jamel Cecílio, fazendo L, assim, falando assim, aqui ninguém faz o L, não sei o quê. O cara pegou essa bandeira para ganhar seguidores e tal. É que as babaquice. E, na verdade, eu acho assim, a imprensa nossa também, ela não devia dar abertura para um cara desse, Não sabe? devia. Cara, assim, profissionais da imprensa, não dê abertura para babaca. E você também. Cara, o que você quer fazer da vida? Você quer ganhar seguidor sendo babaca, velho? Tem gente que quer, né? Tem gente que quer, né? Mas eu, assim, a hora que eu chama João Palazzo, parece que ele tem uma empresa de marketing digital também, então, assim, o cara já está nessa área, e acho que até fora do ar lá, eu até falei para o pessoal da rádio, assim, gente, assim, dar notícia disso aqui é complicado, porque você tá dando notícia de um discurso de ódio, que não tem nada a ver, o cara tá fazendo para aparecer e vocês estão dando pau pro cara que quer fazer algo para aparecer. Nem sei se o cara pensa isso de verdade. Mas é a treta que dá like, né, velho? Mas agora, assim, defender quem precisa, ninguém quer, né? Isso aí é mais difícil, né, cara? Aí vamos aqui. Aí eu botar o trecho aqui da Bandeirantes, saí de lá agorinha, inclusive. Mas o programa de sábado de manhã é bem mais tranquilo. É tipo uma roda de conversa. O Thiago chama o pessoal mais de boa. O Thiago, para mim, assim, a gente está em várias rádios, acho que eu tenho coisas boas para falar de todos, mas o Thiago, para mim, é um dos melhores que a gente tem, assim, é o que mantém, assim, de forma mais neutra, que consegue dividir o espaço de forma tranquila e não toma partido, porque muitas vezes a gente está numa rádio, a gente está debatendo contra os debatedores e contra o âncora. E contra o âncora, sempre assim. Vamos lá. A gente também, junto com o Dr. Leandro Calaça. Bom dia. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Então. Sim. João, obrigado por estar participando aqui com a gente. Obrigado a vocês. Bom dia, doutor. Bom dia. Fala mais perto do microfone, João. Bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Antes de passar a palavra pro João, para ele fazer um pitaco, um comentário do comentário dele, para quem não acompanha. É o famoso comentário de comentário. Comentarista de comentário. Ele vai comentar o próprio comentário. Vai comentar isso é uma inovação, viu? Linguagem. Isso é uma inovação. Nós estamos comentando o comentário dele sobre o próprio comentário. Você vê que a linguagem não tem limites. É meta. Acompanhou a fala que está causando uma grande polêmica, repercutindo bastante. Acompanha aí para quem está na nossa live, assistindo ao vídeo. Para quem está só nos ouvindo pela frequência 98.7 FM, Rádio Bandeirantes, vai ouvir a fala dita polêmica do João Palazzo. Vamos lá, coloca aí. Tinha uma coisa que me irritava muito na época, que eu estava no ápice assim, da questão do processo do meu pai e tal. E aí, porque o Maurício Sampaio, às vezes, tentava umas incursões na imprensa, né? Aí, às vezes, saía assim... O polêmico Maurício Sampaio. Polêmico? Polêmico o polêmico era meu pai, o cara é assassino, é outra coisa. Aí o pessoal fica chamando de polêmica, entendeu? Não. Igual aquelas chamadas também, Maurício Sampaio quebra o silêncio. Quebrou o silêncio umas 500 vezes. Ele nunca teve em silêncio, ele sempre esteve disponível para qualquer coisa. Do Bolsonaro eles falam também, né? Bolsonaro quebra o silêncio. Meu Deus, quando que esse homem esteve calado na vida dele? Agora é a primeira vez que tá preso. Falando nisso,
sobre isso, as manifestações hoje da delação do Vorcado, né? O Brasília tem polvorosa, Brasília está com medo. Eu falei assim, eu duvido que quem está com medo chegou para algum jornalista e falou assim, eu estou com medo. Pô, vou confessar, cara. Tô com medo, não tá passando nem Wi-Fi. Não sei o que vai sair dessa delação, pode me prejudicar. Tem fotos minhas nu. Não tem cabimento, assim, e isso é falado 24 horas por dia. Mas o Metrópolis tá um negócio assim, aquilo não é jornalismo não, velho. Os caras ficam dando manchete de uns trem, assim, sei lá, pessoa ligada ao governo teme, pessoa ligada ao PT teme delação de Vorcado. Sabe, não tem que se for pegar assim, não tem nem informação. Materialidade nenhuma, velho. Nenhuma. Esse é o tipo de coisa que o cara joga no chat GPT, fala assim, cria uma notícia aí pra mim que implique o PT. Eles fazem um trem mais genérico do mundo e pronto. Porque assim, cara, se a gente for pegar os dados, aquilo que a gente tem de concreto em relação à delação de Vorcado, coisas que a CPMI do INSS está trazendo, que inclusive nem deveria estar trazendo, que isso fique claro, porque não é objeto delas, cara, quem está implicado é Centrão e extrema-direita, principalmente Centrão. Entendeu? O nome do PT, quem que apareceu? O cara lá que hoje é chefe da Casa Civil, que fez uma venda para o Banco Master. Tá, e aí? Jacques Wagner. Para tentar trazer a neutralidade aqui no Globo.com de hoje. E aí mostrando uma notícia contra o Flávio, uma manchete também nesse mesmo sentido. Entrada de Ratinho no páreo tira Flávio da zona de conforto. Não, pera lá. Aí a gente vai falar da neutralidade. Qual que é a manchete? Fala de novo. Entrada do Ratinho no páreo tira Flávio da zona de conforto. Flávio quem? Que zona de conforto? Flávio quem? Eles estão tirando o Bolsonaro, né? Flávio quem? Primeiro tira o Bolsonaro e segundo, o Ratinho não tem 10%, velho. Assim, tá consolidado. O Gustavo teve uma fala no Conversa Fiada sobre a polarização, né? Acho que você comentou lá que não é uma polarização por não ter polos e tudo, mas que o espaço é muito fechado para uma terceira via. Cara, os caras ficam tentando enfiar uma terceira via de qualquer jeito. Não tem, velho. Não tem. Entendeu? Tá calcificado isso aí, cara. Se você for olhar os estudos, a galera que estuda isso dentro da ciência política, eles falam isso, velho. E aí você pode pegar os números das eleições, eleição para município, própria eleição para presidente, cara, de 2018 para cá, a variação é muito pequena. A variação está entre aqueles nulos indecisos, entendeu? A galera já está com a opinião formada. Em 2022, quem vai votar no PT este ano já sabia que ia votar no PT. Bolsonaristas, mesma coisa, entendeu? Então, assim, para surgir uma terceira via, atrair quem? Os liberais, velho. Liberal que ainda... Liberal democrático. Não é liberal democrático, aqueles liberais que, tipo Amoedo, que se arrependeu de apoiar o fascismo em 2018, entendeu? Esses caras, velho. O Amoedo me surpreendeu. Mas eu acho que o Amoedo já entra nesses que desde 2022 vai votar no PT no segundo turno contra o bolsonarismo e ele não mudou de ideia desde 2022. Tenho minhas dúvidas, porque está vindo o Flávio, o trabalho que está sendo feito pela imprensa é de mostrar o Flávio como um cara mais moderado, tira inclusive o nome Bolsonaro, ele não é Flávio, não é Flávio Bolsonaro mais, ele é Flávio. Agora é Flávio de Israel. Para tentar apagar esse passado dele, entendeu? Então pode ser que esses liberais acompanhem o Flávio. Talvez não votassem no Flávio Bolsonaro, mas no Flávio, que a imprensa está construindo, nesse eu acho que eles votam. Se ele não tiver desmaiado. Tem lá. Isso. Na hora, sei lá, um desmaio, fazer uma rachadinha, né? Porque tem isso passando também. Mal. Vamos lá. Vamos ver aqui essa pérola da sabedoria. Ele é daqui? Ele é, né? Ele é goiano? Cara, parece que é nascido no Triângulo Mineiro e veio para cá muito novinho, fez vida aqui em Goiânia, mas nem nascido em Goiás ele não é, não. Vamos lá. Por favor. Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter o direito de mudar para Goiânia para depois consertar a vida, porque lá tá uma merda. Antes que você venha vomitar aqui no meu vídeo, eu não estou falando de todos os nordestinos. Eu estou falando somente daqueles que fizeram o L. E que fazem o L lá
vota na esquerda para governador lá, destrói o próprio estado, depois quando tá ruim, eles correm para Goiânia porque o lugar tá bom. E o pior, chega aqui, eles transferem título e votam na esquerda aqui, para tentar acabar com o estado aqui também. Essas pessoas deveriam ser proibidas de saírem de lá e virem para cá. Sustenta as suas escolhas lá. Você quer fazer o L? Seu voto é livre. Mas sustenta as suas escolhas. Se lá tá uma merda, se lá tá ruim, se lá tem um IDH quase negativo, a culpa é sua, pelas suas escolhas erradas. Goiânia é a melhor cidade do Brasil hoje. E todos os nordestinos que vêm para cá para trabalhar são muito bem-vindos. Aliás, tem muitos. Maranhão, Tocantins. Galera, vem para cá. Quem vem sério para trabalhar não é os que fizeram o L lá e tá fugindo da miséria. São pessoas trabalhadoras, pessoas que merecem reconstruir a vida, tentar ter uma chance de fazer a vida num lugar próspero. Aí, a fala do João Paulo. Meu Deus do céu. O seu rebate está onde aqui, Leandro? Vê se você consegue pôr o vídeo que eu mandei, que acho que fica melhor ainda. Tá, peraí. Já vou colocar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Aí, galera. Vamos botar aqui o do Leandro. Acho que você colocou muito rápido, mas vamos lá. Informações que a gente precisa verificar. E aí eu peço ao ouvinte que hoje é muito fácil, tem ChatGPT, tem o Gênero, tem o próprio Google aí, o IDH próximo negativo. O IDH dos Estados do Nordeste está acima de 0,6%. Nos últimos 20 anos, houve um crescimento muito grande do IDH dos Estados do Nordeste, uma transformação. A seca, o problema da seca, o país, eu já repeti antes, tem 530 anos de vida, basicamente, né, 526, desde o descobrimento, né, desde a colonização, o tempo que quiser utilizar. A transposição do Rio São Francisco começou no primeiro governo Lula, quer dizer, a gente teve uma história de 500 anos para trás que ninguém fez. Quem começou a fazer foi um governo de esquerda. A gente teve dentro do Nordeste, e talvez ele não tenha conhecimento, mas a questão das cisternas e da captação de água das chuvas, que tirou grande parte dessa população, diminuiu a redução daquele voto de carro-pipa que tinha os Estados do Nordeste eram governados pela direita, onde o governador, sim, os grandes coronéis, que foi quem sempre governou o Nordeste, trocava voto pelo carro-pipa. Então, a partir do governo de esquerda, houve essa transformação. Hoje a gente já tem um estado que ele conseguiu, um estado do Nordeste, que conseguiu ter 100% das escolas em tempo integral de ensino médio, coisa que Goiás não tem. O estado do Piauí, governado pelo PT nas últimas 2 eleições, e o primeiro estado governado por um partido dos Trabalhadores. A educação do Ceará é modelo o Brasil inteiro. A quantidade de alunos que ganham as Olimpíadas de Matemática, que ganham as Olimpíadas de Física e Química e que tiram nota 1000 no Enem, nos estados do Nordeste, principalmente Ceará, Pernambuco e Piauí, são maiores do que o estado de Goiás. Então, sim, existe uma transformação do Nordeste nos últimos 20 anos, sim. Essa transformação não é rápida. São 500 anos de história, são estruturas fundiárias, estruturas industriais que demoram a ser transformadas, mas já estão sendo. O Nordeste hoje, brasileiro, ele é o principal motor da transformação energética do país, que é a possibilidade que o Brasil inteiro tem de participar de uma revolução industrial, porque a gente sempre esteve atrasado no processo industrial. Então, eu acredito que agora, na transição energética, em diversas outras áreas da industrialização, o Brasil pode puxar à frente ao mundo, e aí realmente se transformar um país desenvolvido, puxado principalmente pelo Nordeste, porque tem investido em educação. A gente tinha antes, durante 500 anos, um voto de cabresto, um voto que a gente pode pegar em qualquer filme antigo. Você vai ver como era feita a política no Nordeste, como está sendo feita agora. Totalmente diferente. A gente fala assim, o Bolsonaro terminou a obra do Rio São Francisco. Talvez ele não tenha conhecimento da grandiosidade da obra de transposição do Rio São Francisco. São quilômetros e quilômetros de transposição. Bolsonaro pegou com quase 90% da obra entregue, finalizou pouco disso, e ela ainda está sendo expandida agora durante esse governo. O governo Lula, Thiago, tem criação de mais de 100 institutos federais de educação. O ouvinte joga no Google também. Quantos institutos federais de educação e universidades foram criados durante o governo Lula e durante os governos que passaram depois dele? A quantidade de escolas, de universidades criadas pelo governo federal só foram criadas durante o governo de esquerda. E eu acho que a educação transforma o país. 9h40. Cara, quando o Thiago me chamou para ir nesse debate, aí ele falou o tema. Assim, Thiago, cara, assim, eu vou porque em deferência a você, que sempre tem me convidado e tudo. Mas a vontade é não ir, porque não queria dar debate com um cara desse e tudo. E aí eu fui fazer algumas pesquisas, né? Quando que primeiro governador eleito pelo PT, aí, se eu não me engano, é no Piauí, né? É o ministro do Lula agora, 2003. 2007 tem o primeiro governador eleito na Bahia. Antes, não tinha esquerda, não. Se você pegar as eleições anteriores, já depois na democracia, o maior partido era o PFL. Vamos pegar aqui o estado com pior colocação no IDH no país, que é Alagoas, certo? Ele tem o IDH de 0,631, certo? Quem governou Alagoas nos últimos 20 anos? Ronaldo Lessa, PDT, de 1999 a 2006, Luiz Abílio, de 2006 a 2007, que ele assumiu, né, PSB, Teotônio Vilela Filho, PSDB, Renan Filho, MDB, Paulo Dantas, MDB. Nunca foi se você pegar,
Exato. Nos últimos 20 anos, não. E se você tá, vamos ser aqui condescendente e falar que o PDT é de esquerda, vai. Ali, ó, 1999 a 2006. Se você pegar os outros estados, a coisa se repete. Quem que vai ter ali predominância de PT? Vai ter muito governo do PT. E aí vai ter as experiências que você mencionou. Bahia, que está de 2007 até hoje com o governo do PT. Você vai ter o Piauí, que teve 4 governos do PT nos últimos 20 anos. Mas se você for pegar, por exemplo, em comparação aos outros estados do Nordeste, são estados que estão mais bem colocados no IDH, que têm resultados públicos. Então, pera lá, que história é essa? Que a galera do Nordeste vem, faz o L, vem para cá e vem voltar. Outra coisa, pega o que era Brasil antes do PT, vamos colocar isso para nacional, e o que foi Brasil depois de PT. Cara, o Temer, ele promoveu um desmonte nas políticas públicas aqui no Brasil, sem igual. Foi uma coisa tão surreal, velho, que organismos internacionais avisaram, falaram, bicho, você está impondo uma medida de corte de gastos, de uma medida de austeridade de 20 anos. O que a gente recomenda é, no máximo, 4. E assim, ó, o que a ciência política indica, quando a gente vai estudar o institucionalismo histórico, é que para cada ano de desmonte uma política pública, você leva 5 para conseguir reconstruir ela. Então, veja só, a gente pegou, só para fazer um cálculo rápido aqui, foi o quê? 2 anos de Temer, mais 4 anos de Bolsonaro, 6 vezes 5, a gente retrocedeu 30 anos. 30 anos em políticas públicas no Brasil. Olha só o problema que a gente está passando agora com combustível, cara, com aquela guerra lá do Irã, aquela palhaçada do Trump. O governo está pensando em reestatizar determinados pedaços da Petrobras que foi desmontada. Por quê? Porque não consegue controlar o preço do diesel, velho. E nosso sistema de distribuição é pensado todo em malha rodoviária, não ferroviária. Uhum. Então, numa crise dessa, a gente não consegue controlar preço de alimento. A BR Distribuidora tem que reestatizar para ontem. Exato. Aí outra coisa, o Bolsonaro, lá antes da pandemia, o que ele fez? Ele fechou fábrica de produção de insumos para produção de adubo e acabou com a Reserva Nacional de Alimentos. O que aconteceu com a inflação quando veio a pandemia? Foi lá para cima, velho. A gente não tinha mecanismo de controle de preço. Para quem está vendo, qual é o nome do órgão federal lá mesmo? É o... Deixa eu procurar aqui. Eu estava até... Uma das coisas que eu olhei é a quantidade de nordestinos que migraram dos estados do Nordeste nos últimos 20 anos. É a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. CONAB, só para quem está nos vendo, a CONAB, ela tem galpões que estocam grãos e alimentos não perecíveis para fazer controle de preço de mercado. Né? Se o preço subir demais, ela despeja no mercado e ela retém se o preço está estabilizado. E o Bolsonaro acabou com as reservas da CONAB. Né? E o agro fica falando, ajudou a derrubar a Dilma, mas uma coisa que a Dilma fez foi muitos plantadores de soja. Vamos supor que você teve a sua colheita de soja agora, né? Se você não tem um silo para estocar, você tem que vender tudo imediatamente. Você não tem onde estocar o produto. Mas, às vezes, se você vender um pouco agora, se você estocar e deixar para vender mais para frente, porque onde você sabe que o preço vai ser melhor, você controla melhor quando você vai vender e a sua lucratividade aumenta. Né? Você não precisa vender tudo de uma vez. E aí, quem liberou programas de financiamento para os caras poderem comprar silo e estocar soja foi a Dilma. Não, e a defesa da venda dessa reserva estratégica era que o mercado se autorregula, ele resolve o problema, se tiver qualquer problema, a própria concorrência, que o Gustavo já desmascarou num programa passado, iria resolver o problema. Só que é um grau de fanatismo ideológico que foi vendido para o Brasil tão grande
que é o que nem os americanos fazem. Eu acabei de jogar aqui a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, é de 415 milhões de barril de petróleo. Então, assim, os Estados Unidos faz reserva estratégica para poder contrapor um momento de crise e poder usar a sua reserva estratégica para organizar o preço da mercadoria. E aqui no Brasil, não, a gente não pode usar. A gente não poderia ter uma reserva estratégica de alimento que fosse, porque o mercado precisa se autorregular. Eu fico tão impressionado, assim, quando a gente começa a estudar um pouquinho de economia, a gente vê que o que os Estados Unidos fez para crescer lá no pós-guerra, lá depois da crise de 29, ou depois da sua independência, o que a Europa fez para crescer, o que a China e os tigres asiáticos fizeram para crescer, é totalmente diferente do que é vendido para a gente, e a gente continua fazendo. Cara, isso é tão louco, velho. A empresa estatal de fertilizantes, que produzia assim, fosfato, produzia um monte de coisa para abastecer o país, foi fechada. Poucos meses depois, para comprar da Ucrânia, tá? Porque, segundo eles, era mais barato. Poucos meses depois, estoura a guerra da Ucrânia. Aí você não tem reserva de alimentos, você não produz mais os insumos para a produção agrícola no Brasil, o país está em guerra, o que aconteceu com os alimentos? Cara, todo mundo que esteve vivo durante a pandemia lembra disso. Antes da pandemia, você comprava um saco de arroz a R$10, velho. Um saco de 20 quilos de arroz. Entendeu? Depois da pandemia, meu amigo, com 3, 4 meses de pandemia, você estava comprando a 50 conto. Entendeu? Então, assim, pera lá. Aonde que o PT destruiu o Brasil? Qual foi o prejuízo que o PT trouxe para o Brasil? Sabe quem trouxe prejuízo para o Brasil e destruiu o Brasil? E a gente precisa dizer isso com todas as letras. O empresariado, velho. Quando eles foram para a rua e falaram, não vou pagar o pato, o que eles estavam falando, na verdade, é o ciclo de commodities caiu, os impostos arrecadados pelo governo, que ele já está arrecadando a gente, não vai conseguir manter esses programas sociais e a gente não vai aceitar aumento de impostos para a gente pagar isso. Quando eles estavam falando de pagar o pato, era o preço do imposto do Estado brasileiro. Porque da Petrobras, velho, não teve R$1 que saiu de bolsa empresarial de ninguém de imposto para cobrir prejuízo de Petrobras, não. Entendeu? Então, assim, velho, é essa elite, que é uma elite nojenta, que esse cara reproduz um discurso dessa elite nojenta, sabe, que traz um atraso para o nosso país. É uma elite que não investe em indústria, que não investe em inovação, que não tá nem não, velho. Enquanto ela estiver ganhando dinheiro dela... Cara, e esse discurso desse cidadão aí, mas, assim, eu nem sei se ele tem consciência disso, mas tem um racismo e um preconceito de classe incrustado de uma forma tão nojenta, realmente, igual o Gustavo falou, porque, assim, primeiro, o Nordeste, um lugar que foi governado onde teve capitania hereditária. Capitania hereditária, um lugar que por séculos ficou economia escravista de cana-de-açúcar, entendeu? E aí as primeiras coisas que começam a ser feitas em prol da população, nos governos do PT nos últimos 20 anos, e aí os caras pegam todos os problemas do lugar e falam, né, porque é um mau caratismo, mas um mau caratismo assim, sem limite. E aí, mas parece que a gente está no tempo pré-Revolução Francesa ainda, porque todas as elites europeias, o que elas nunca aceitaram, aí as elites europeias, eu estou falando a aristocracia mesmo europeia, eles nunca aceitaram o que a gente chama de igualdade política, né? Porque a distinção deles estava no nome, né? E existia uma expressão social dessa distinção. O cara é conde, o cara é duque, o cara é não sei o quê, e isso, pelo seu título, você já é mais que os outros, né? Quando chega uma revolução e fala, não, agora todos são iguais perante a lei, os caras não vão aceitar isso. Jamais, né? E a revolta desse cidadão aí é uma revolta contra a igualdade política. Ele não admite que o cara pobre lá do Nordeste, o voto dele vale o mesmo que o voto dele. Ele não engole isso. Entendeu? E aí, o que me deixa puto também é porque, assim, o cara... os caras massacrar moralmente uma pessoa que, enfim, já é marginalizada, tá ali no lugar pobre,
papapá, historicamente o poder público nunca olhou para ele, sempre trataram na base da chibata. Aí chega um que consegue fazer um plano de governo que olha para ele de alguma forma, e aí vem esses caras para escrotizar ele, né, para tentar negar a consciência dele, como se ele não soubesse quem faz e quem não faz para ele. Não é sujeito de direitos, né, velho? Eu fico pensando naquele cara, no cara humildezinho ali, que vota no Lula porque sabe que a casinha dele foi do Minha Casa Minha Vida, porque sabe que o filho estudou por causa de um programa do governo, porque ouve o Lula falar e ele fala do pobre, não sei o quê, e os outros não falam, né? Então, um cara que tem essa consciência e é todo dia chantageado moralmente por patrão, por um idiota desse, por pastor, por um monte de gente que fica falando, mas você vai apoiar ladrão? Não sei o quê, você é vagabundo, você vive de coisa do governo, entendeu? É um negócio assim, é a maldade, cara. E aí por que o elemento do racismo? Porque o racismo é uma forma não racional de fazer diferenciações, né? Porque se você for pegar o dado puro, o dado objetivo, o Leandro falou isso lá, falou muito bem, que, cara, pega as Olimpíadas de Física e Matemática, né? Quem que tá na frente, é Goiás ou Nordeste? Pega as redações do Enem. Pega as redações do Enem, quem tá na frente, é Goiás ou Nordeste? E historicamente, cara, mesmo sendo um estado com problemas sérios, do ponto de vista econômico, mas as contribuições intelectuais para a história do Brasil, do Nordeste de Goiás, pô, eu sou goiano, fico triste de falar isso, mas não tem nem comparação. Não tem comparação. Tirando o Catalão, que é a Atena de Goiás. Inclusive do direito, da literatura, cara, tudo. Nossa, se você for olhar os índices de imigrações do nordestino, eu olhei para ir para o debate, atualmente 96,6% dos nordestinos moram no Nordeste. Então, assim, nos últimos 20 anos, que é o período que ele tem falado, não houve, a redução de imigração de nordestino para o resto do país é muito pequena, é muito menor. Hoje a gente tem, assim, uma imigração mais do norte do que propriamente do Nordeste. O Nordeste tem se desenvolvido, sim, a educação. Olha, o estado do Piauí, 100% das escolas de segundo grau são em nível integral, são escolas de tempo integral. As escolas construídas na Bahia são escolas onde o adolescente vai passar o dia inteiro na escola, vai passar querendo estar na escola. Não é uma estrutura que pegou uma escola que nem a gente pegou aqui no estado de Goiás, não, uma escola que era uma para ter 3 períodos e colocou ela em nível integral, que ela não tem estrutura nenhuma para manter o aluno lá dentro. Então, assim, o desenvolvimento lá é muito melhor, de muito mais qualidade do que o nosso atualmente. É sustentável, né, cara? É sustentável. No futuro a gente vai ver a gente indo para lá. Não é eles vindo para cá, não, é a gente indo para lá. Porque a gente está baseado numa cultura aqui, basicamente do agrário, está trazendo dinheiro, está trazendo divisas, mas não está reduzindo desigualdade, não está preparando mão de obra qualificada para receber mais. Então, assim, a gente vai viver de serviço, de vender coisa de luxo para os fazendeiros, que é uma minoria da população. Você pega, por exemplo, as fazendas de qualquer usina de álcool, o trabalho bem remunerado dessas usinas é na indústria. Porque o trabalho agrícola nessas usinas, muitas vezes, é tirar pedra para a máquina passar. Esse cara recebe um salário mínimo porque é obrigatório pagar um salário mínimo, porque se fosse pagar menor, ia pagar menos. E olha lá que tem gente que paga menos mesmo assim. Inclusive, a usina de cana tem um detalhe que é o seguinte, além de ter essa obrigação, eles têm a obrigação de manter um número mínimo de trabalhadores. Porque cana já é totalmente automatizado, velho. Já é totalmente automatizado. E aí os caras geralmente nem conseguem trabalhador aqui em Goiás, porque é um trabalho super tenso, super pesado. Eles trazem de fora, colocam em condições assim subhumanas, entendeu? E é o tipo de trabalho, velho, que provoca lesão assim no braço do cara, e não é por corte não, mas é por movimento repetitivo do cara perder a função do braço. Se você pensar as outras lavouras, a gente falou de cana, vamos pensar soja. A soja ela é plantada por máquina, ela é colhida por máquina. Totalmente então, assim, automatizado. Qual que é a quantidade de trabalhador que uma grande fazenda de soja exige? Vamos para outro. Algodão, a mesma situação. Milho, a mesma situação.
todas praticamente, até o gado de corte. Hoje eu tenho um conhecido meu que tem uma fazenda que tem mais de 1.000 cabeças de gado, até pouco, não é muito, mas sabe qual a quantidade de funcionário regular que ele tem? Que basicamente é o administrador da fazenda. Ele estrutura os pastos de forma, e coloca um corredor que ele quer transferir o gado de um pasto para o outro, porque um pasto já está um pouco degradado. Ele simplesmente abre o cochete, né, o negócio, abre de onde ele quer colocar o pasto e coloca sal lá, o pasto vai sozinho, o gado vai sozinho. Ele não precisa mais de mão de obra. Então, assim, a mão de obra do estado de Goiás vai basicamente sem serviço. E vai ser mal remunerada, não tem outra coisa. Não tem outro jeito. Vamos seguir para a nossa próxima pauta. Agora, mais um... falar mal de alguém também? Também. Opa. Mais um react aqui. Eu vou primeiro... Eu vou comentar uma fala do Oséias que teve ontem. Por quê? Para a gente discutir o plano bolsonarista para o ano que vem. Primeiro, eu vou fazer Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, senhor. Aqui, ó. Porque isso aqui... Vou mostrar exemplo. Primeiro, um comentário que eu fiz, e aí depois eu vou colocar a fala do Oséias. Só para vocês verem Esse comentário que eu fiz aqui, ele é de umas 2, 3 semanas atrás. Deixa eu ver aqui. Isso não tem que ficar andando em jatinho de empresário, de dono de banco. Então, o contrato do Moraes, da mulher dele, né, com o Banco Master, aliado às conversas do Vorcaro com ele, é suspeito. Né? É suspeito, tem que ser investigado. E lembrando que não é e nunca foi papel da esquerda fazer a defesa de poder judiciário. Porque, historicamente, na nossa visão, o poder judiciário é um braço da burguesia e das elites desse país. Não. A gente defende pontualmente, porque naquele momento, né, aquele movimento golpista do Jair Bolsonaro queria passar por cima de tudo, passar por cima do voto de 60 milhões de pessoas e tomar o poder ditatorialmente aqui no Brasil. Mas isso não significa que a gente vai ficar passando a mão na cabeça do juiz, não. Não, mas é o começo, peraí. Aqui. Alexandre de Moraes envolvido dessa forma com um criminoso como Daniel Vorcaro. Você falou a questão do PT, é o seguinte, o PT defendeu o Alexandre de Moraes naquilo que tem que ser defendido. Né? Teve uma atuação corajosa nas eleições, né? E na condução do processo daquele pessoal que é golpista. Sim, estão todos presos e muito bem presos, inclusive o Bolsonaro. A questão é que a gente sabe por que estão fazendo essa investida também. Ninguém está preocupado com a moralidade do judiciário para ir em frente ao Banco Master. O pessoal quer enfraquecer os ministros, colocar um monte de bolsonarista no Senado e no ano que vem ficar chantageando eles ali de impeachment se barrar qualquer coisa que a extrema-direita quiser botar para frente. Independentemente disso... Beleza, vira aí, né? Aí, meu irmão, umas 2 semanas depois, vai o Oséias lá na Conversa Fiada e fala o seguinte. No caso, para o Senado. Olha, eu até estava vendo uma pesquisa a semana passada, Zé Caio, falando sobre 66% dos brasileiros hoje querem votar em candidatos ao Senado que sejam a favor de impeachment de ministros do STF. Quando eu fiz o lançamento da minha pré-candidatura, anunciei, na verdade, a minha pré-candidatura na Câmara Municipal, eu fiz questão de ressaltar que eu tenho um sonho, ver Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na cadeia. E não é só pelo prazer de vê-los presos, é porque estes homens hoje simbolizam uma decadência total e completa, né, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição fundamental, necessária para a democracia. Eles hoje acabaram com a credibilidade, com a moral do STF. Você imagina um país, uma democracia, cujo órgão responsável por guardar a Constituição Federal está tão desmoralizado quanto o STF. Nós temos um problema grave no Brasil. A população hoje não tem mais esperança na justiça. E essa esperança precisa ser resgatada.
Então, a pauta número 1, e eu quero deixar isso bem claro, a pauta número 1 da minha pré-candidatura e posterior candidatura será, sim, o impeachment de ministros do STF que estejam envolvidos em corrupção. Aí, eu estava certo ou não estava? Cara, aí assim, não tem nem graça. Não tem nem graça você fazer análise mais. Porque os caras mesmo falam. Né? É a questão, com todo o respeito aos Oséias e tal, mas assim, eu depois vou colocar minha fala aqui. Eu falei isso lá no programa. O Poder Judiciário brasileiro sempre foi amigo de vocês, Oséias. Sempre foi. Né? Você pergunta para qualquer pessoa na rua aí, a justiça beneficia rico ou pobre? Todo mundo beneficia rico. Rico não vai para cadeia. Isso está na boca do povo, todo mundo sabe disso. Pega as decisões do STF no que diz respeito a direito do trabalho, vê se eles votam a favor do empresariado ou se votam a favor do trabalhador. Né? Então, o poder judiciário desse país sempre foi um braço da elite da direita a vida inteira. Agora, é a primeira vez que eles se colocaram no caminho de um projeto de direita porque vocês passaram do ponto. Né? Porque queria dar o golpe. Só por isso mesmo. E passar por cima de todo mundo. Aí o seguinte, aí eu falei para ele, eu não vou aceitar chantagem moral de ninguém quanto a isso aí. Eu não acho que Toffoli é santo, não acho que Moraes é santo. Se achar alguma coisa deles aí, investiga. Eu não tô nem aí. Mas eu não vou embarcar em pauta de impeachment do ministro do Supremo neste momento, porque eu sei o que o Oséias quer e eu sei o que eles querem. E aí ele acabou de confessar. Quer encher de bolsonarista no Senado e chantagear o STF, porque o nome é isso que eles querem fazer. Você acha que eles vão botar um monte de bolsonarista lá no Senado e ficar assim, não, agora, se qualquer um de vocês estiver envolvido em corrupção, a gente vai impeachment. Não, eles vão botar um monte de bolsonarista no Senado e se qualquer um deles der uma decisão monocrática que desagrada, eles vão montar em cima. É isso que eles vão fazer. Gustavo. Eles não têm coragem nem de ir atrás da corrupção dos seus. Sóstenes Cavalcante, envolvido com esquema, pegaram o dinheiro, ele inventou a história, vendeu apartamento, não tinha um documento, não tinha nada, etc. E o documento veio depois, né? Você viu? Veio depois, ele etc. Arrumou. Com dinheiro, mais de 400 mil reais, não tem coragem. Flávio Bolsonaro, esquema de rachadinha completamente demonstrado, foram lá anular o processo por uma tecnicalidade. Entendeu? Então, os caras vêm falar para mim, fazer esse discurso de justificativo moral, não tem coragem de ir atrás dos seus, porque eu penso o seguinte, cara, antes de você apontar sujeira, você tem que limpar a própria casa. Você não chega na casa dos outros falando, aqui tem uma poeirinha e não sei o que, se sua casa não estiver impecável de limpo. E eles não têm essa coragem, velho. E outra, acho que sua fala está muito correta no sentido de apontar aqui. O judiciário, historicamente, tem se aliado aos poderosos desse país. E os poderosos desse país, historicamente, têm sido de direita. No caso da condenação do Bolsonaro, foi porque ele rompeu o próprio pacto de poder dos caras, velho. Falou assim, pera lá, você está querendo dar um golpe de Estado aqui, romper com a lógica da dinâmica de poder que já está estabelecida há mais de 30 anos aqui, ainda quer tirar a gente? Não, pera lá, isso aqui não está correto. Agora, se ele não tivesse tentado dar um golpe de Estado, velho, quando que pararam o Bolsonaro antes? Quando que Bolsonaro sofreu qualquer condenação pelas atrocidades e as merdas que ele conduziu aqui nesse país? E falta de ação não foi, cara. Falta de ação não foi. Agora os caras querem pintar Bolsonaro como se fosse um herói, como se fosse um mártir, uma vítima do judiciário. Não, pera lá, bicho. A coisa não é por aí não, sabe? E assim, é uma hipocrisia danada desse pessoal de direito, uma hipocrisia danada. O Oséias Varão, em específico, se esconde atrás da religião para fazer os discursos dele, entendeu? Mas falta honestidade intelectual nas falas que faz. E aqui pode ter sido até um surto de honestidade dele. Ele vem falar que o sonho dele é impeachment ministro do STF. Não, projeto para Goiás, nada. A proposta número 1 é impeachment ministro. Importante. Qual que é o motivo? Qual que é o motivo para impeachment um ministro do STF? Não é corrupção dele, não é problema com o rabo de foguete do tamanho do mundo. É exatamente o fato deles não controlarem esse ministro e esse ministro ter dado decisões que colocaram o líder máximo deles na cadeia. Então, assim,
Não é uma discussão de caráter, de ética, de ilegalidade, nem nada. O problema é, ele deu uma decisão judicial que eu discordo. Por conta disso, eu vou tirar ele. Assim, é fora da casinha, é fora de qualquer realidade. A gente fica até chateado, porque faz a gente, muitas vezes, entrar numa posição que, para o grande público, parece que a gente está defendendo o judiciário. Na verdade, a gente está defendendo a supremacia da decisão jurídica. A gente não está defendendo a pessoa do Alexandre de Moraes. Para mim, se ele cometeu algum ato, se esse contrato da mulher dele aí era para ele ganhar dinheiro por fora, que vai para a cadeia, e eu queria mais. Queria que colocasse ele na mesma cela do Bolsonaro e umas câmeras lá, tipo Big Brother, para a gente poder assistir. Eu ia voltar a assistir BBB. Ia ficar parecendo eu assistindo Bolsonaro e Xandão. Então, assim, que nem o Gustavo falou, para mim o complicado do Oséias é que ele tem um tom de voz e se esconde atrás da religião e fala os maiores absurdos, das maiores, com muita agressividade, mas um tom de voz equilibrado e de uma forma que, para quem parece estar ouvindo, é algo racional, é algo tranquilo. Razoável. E a gente vê que não é. O que ele está defendendo ali é tirar alguém do STF por conta de não concordar com a decisão dele. Eu falei para ele, o que você está defendendo é golpe, Zé. É golpe. É golpe. E a gente está correndo um risco muito grande, porque o Alcolumbre já saiu algumas manchetes de notícia aí, que ele teria falado que colocar a aprovação do Messias somente após a eleição. Vamos pensar, se o Flávio Bolsonaro ganha, o Messias não vai ser colocado, não vai ser aprovado no Senado atual. Não. E aí você colocar, já tem 2, mais a próxima indicação do Messias, que não colocar essa indicação para ser sabatinada é basicamente o que foi feito pelo Partido Republicano lá no primeiro governo, no governo Obama, que tinha uma indicação do Obama, eles não colocaram para votação. Quando o Trump assume, ele basicamente tira a indicação do Obama e coloca outra dele que é aprovada. Então a gente já teria 3. E aí, mas parece que o ano que vem tem mais 3. O próximo presidente terá indicação de mais 3, se tudo acontecer normal, né? Se ninguém morrer, ninguém falecer, ou ninguém pedir aposentadoria antes da compulsória. Já seriam 6, mais o fluxo 7. Eles teriam maioria no STF. Então, assim, é algo preocupante que a gente tem que preocupar e o governo tem que ir para o debate e topar o Messias aí e conseguir fazer a aprovação do Messias de qualquer jeito. A gente não pode deixar para isso, para o período eleitoral, correndo o risco de perder uma eleição e os caras conseguirem barrar o escudo para a tentativa de golpe de 2022. Eu não sei se eu falei. Não faz sentido você fazer uma coisa de delação para você entregar subordinado. Exatamente. Você tem que entregar. Então tem gente aí com a cabeça sem cabelo assim, fervendo, será? Mas assim, o Oséias, porque isso faz parte do projeto político dele, pega muito em cima dos ministros do Supremo. Mas uma delação dessa, meu amigo, se ele for delatar muito mesmo, o que eu vejo, né? O que o Gustavo estava falando, né? Acontecendo também. Uma pessoa de esquerda não pode ter a ilusão de achar que ministro do Supremo e Judiciário é bonzinho. Entendeu? Justiça desse país é uma justiça que é promíscua com a elite financeira desse país desde que o Brasil é Brasil. Agora, por isso que a gente existe um chavão da esquerda para a justiça burguesa, não é isso? Já deve ter ouvido falar isso. Sim. É isso aí. Né? Agora, mas a gente vê o Cláudio Castro vai sofrer um processo, mas nem é por isso, né? Você vendo um processo de cassação aí agora, o Cláudio Castro pegou todo o fundo de pensão dos servidores do Rio e botou no Banco Master. Quem recebeu dinheiro, e isso está declarado, vamos para os dados objetivos. Quem recebeu dinheiro foi o Lula? Não. Bolsonaro, 3 milhões. Quem recebeu o dinheiro? O Tarcísio recebeu? Recebeu, 2 milhões. O Tarcísio beneficiou o Master? Beneficiou. Quem comprou a EMAI, na privatização da EMAI, foi um fundo ligado ao Master, fundo Fênix FIP. Né? E quando o fundo Fênix FIP entrou no caixa da EMAI, ele pegou o caixa da EMAI e comprou tudo de CDB do Master. Então, isso, assim, limparam o caixa da empresa. Então, assim, o Tarcísio recebeu o dinheiro e beneficiou o Master no governo. Aí o Master, quando estava afundando, quem tentou comprar o Ibanez, envolvido lá no 8 de janeiro. Né? O Ibanez tentou botar 2 bilhões.
e o do BRB para salvar o Master. E aí, e o Campos Neto, que foi o indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central, né, igual a justiça, com aquela venda, e se recusando a liquidar o banco. Não liquidava o banco, não liquidava o banco, não liquidava o banco. E o Nicolas voando de jatinho, enquanto isso. E o Campos Neto? Então, assim, o Campos... Mas isso aí não importa, nada disso importa, né? O que importa é só o Alexandre de Moraes. Minha dúvida, assim, é porque ele citou especificamente o Alexandre de Moraes e o Toffoli, né? E o Nunes Marques? É que o filho dele, exatamente. O filho dele recebeu, de uma consultoria que foi contratada a 18 milhões, recebeu 281 mil. Um cara de 25 anos. Vamos ser, assim, generoso e fingir que ele, sei lá, formou com 20. Ele é um jovem advogado. Cobrando 281 mil para fazer consultoria para um banco médio? Esquisito, né? É esquisito pra caramba. Leandro. Esse negócio do Banco Master e como a mídia está levando isso é outra coisa que é revoltante. A gente vê nas principais manchetes, nos principais... Você viu o Globo News que fez um PowerPoint, botou a fotona do Lula lá? Essa eu não vi. Ligações do Vorcaro. Cara, deixa eu mostrar aqui. Pode continuar falando. Cara, assim, é uma tentativa de colocar o Poder Executivo, colocar o governo, colocar a esquerda junto do balaio. E eles falam o tempo todo, é Brasília inteira, é os 3 poderes. Pô, o que tem do Executivo nessa história? Do Executivo atual, do governo federal atual? O Lula recebeu o cara uma vez, e o que o cara ganhou de presente foi uma liquidação do banco e cadeia. E a Polícia Federal no pé dele. E aí eu falei isso esses dias lá na Sucesso, aí estava o Coronel Orzeira e estava o Major Vitor Hugo. E os dois já subiram na tamanca. Então você quer dizer que o Lula mandou a Polícia Federal prender ele, não sei o quê, e aí a Ravena já entrou no meio e falou assim, você tem que ter mais responsabilidade com as informações. Aí eu falei assim, responsabilidade com as informações eu estou tendo. O que foi feito foi isso, o contexto histórico é esse. Ele foi lá, visitou o Lula e não foi feito nada para blindar ele. O que foi feito, o que era diferente na época do Bolsonaro. Bolsonaro falou que precisava trocar o delegado, se não fosse trocar o delegado, ele ia trocar o chefe do delegado, senão o ministro ia cair, e o ministro caiu 2 dias depois. Aí, você tá mentindo. Eu falei assim, eu vou ter que pegar o vídeo. Rapaz, depois o pessoal fala que eu grito, se Ravena e Vitor Hugo fala que eu tenho que ter responsabilidade com a informação, eu subo nas tamancas naquele programa, amigo. Valério, eu peguei o vídeo e falei assim, eu vou pegar o vídeo, agora me dê 5 minutos. Peguei o vídeo, aí não colocar no ar logo imediatamente, né? A rádio é audiência rotativa, eu consegui colocar o vídeo na minha última participação. Assim, Bolsonaro fala isso, e eu ainda tinha um vídeo, ainda tiracola ainda, do Moro falando. Eu tô saindo porque o Bolsonaro mandou eu fazer isso e eu não fiz. Não aceitei a ingerência política da Polícia Federal. Então, assim, e aí a gente tem que ter responsabilidade com a informação. Que responsabilidade que esse povo tem? Não, tem zero. O bolsonarismo vai falar que a Globo lixo, tipo, ela está tentando pôr a esquerda em algo que não tem nada da esquerda. Infelizmente, assim, eu não sei qual que é o motivo, eu não vejo o governo federal olha isso, campanha, não tem cabimento. Isso a Globo News fez. Daniel Vorcaro. Aqui, ó, o Lula aqui. Cara, me explica. Cara, olha os próximos aqui, ó. É o Lula, é o Guido Mantega, é o PT e o Gabriel Galípolo. É os mais próximos do cara. Veio o Gabriel Galípolo, liquidou a porra do banco. Quem manteve o banco ativo foi o Campos Neto. O cara doou pro Bolsonaro ou pro Lula? Qual dos dois? Doou pro Bolsonaro. O que é a foto do Lula que tá fazendo aqui? Não, e não tem foto de nenhum Bolsonaro. A foto do amigo irmão do Vorcaro, que é o Ciro Nogueira, é a que está mais distante dele. E outra, Lula estava atuando desde o começo para tirar o Toffoli dessa parada, né? Não, o fato é esse, entendeu? Porque já sabia do envolvimento do Toffoli, estava já vazando as coisas, falando, bicho, sai, vaza. Atuou para prender o Vorcaro. Teve toda uma atuação do PT para trazer, especificamente do Lula, para trazer à lume essa história do Master, velho. O Haddad, cara, o Brasil, eu fico triste.
o Brasil ele vai estar maduro o dia que ele eleger para presidente um cara como o Haddad. E é isso aí que você vê que a política realmente, como o Gustavo fala, tem muito do irracional, porque é um cara preparado, inteligentíssimo, inegavelmente honesto. Ninguém fala o contrário. O Vorcaro ameaçou o Haddad. Tentou reunir com ele, o cara não recebeu. Já deve ter pego informação, sabia que era mala, não recebeu. Então é um cara assim, mas ninguém tá nem aí, né? Em relação... eu tenho meu probleminha com a Haddad, que ele é social-democrata, né? Mas o Haddad, acho que tem questão de domingo passado, se eu não me engano, essa semana eu até conversei com o Gustavo sobre isso, pedi auxílio para ele, que o Haddad deu uma entrevista para o Breno Altman, no 20 Minutos, pesadíssima entrevista, um papo intelectual. Inclusive, eu queria fazer uma denúncia aqui, Leandro. O Breno tá putaço, né, cara? Com esse negócio do Irã lá, o bicho tá todo só soltando os maribons todo dia. Eu queria fazer uma denúncia aqui, porque o programa 20 Minutos do Breno esse Altman programa tem denúncia. Não dura 20 minutos. Foi uma entrevista de quase 2 horas com o Haddad e o programa chama 20 minutos. E aí eu não tive condição de assistir inteira ainda, porque é uma entrevista muito longa, mas aconselho a audiência que assista, mas fica aí a denúncia, não é 20 minutos. Não, é 20 minutos. E pesadíssimo. Eu comecei ouvindo a 1.8, baixei para 1.5 no primeiro minuto. Passou 10 minutos, eu já estava no 1.0, na velocidade normal. De fato, assim, eu não tenho densidade teórica para entender tudo que foi falado na entrevista. Foi uma densidade teórica muito grande. Ele coloca algumas informações, por exemplo, ele tentou apresentar um plano de desenvolvimento nacional para o governo federal no começo, e esse plano não foi bem aceito no governo, provavelmente. Ele dá a entender que foi pela Casa Civil, porque parece que houve um negócio que um Plano Nacional de Desenvolvimento não era uma atribuição do Ministério da Fazenda, e sim da Casa Civil, e aí meio que foi boicotado. Ele, quando pede para sair do governo agora e não participar da eleição de São Paulo, o que ele queria fazer era fazer um mergulho teórico para produzir um plano de desenvolvimento nacional, escrito por ele, dentro do que ele entende correto, e aí a gente provavelmente vai discordar de algumas coisas que ele entende correto, mas o ideal dele era fazer esse plano, e aí ele, mais uma vez, vai para uma eleição do sacrifício para São Paulo para tentar eleger o Lula. É um cara de uma abnegação pelo país, assim, fora do comum, porque é um cara que já foi para eleições para perder, para tentar fazer o melhor, tinha um plano intelectual e ele é extremamente nerd. Ele cita alguns caras ali, ele faz um debate teórico que eu nunca nem vi, não vi o básico do básico, e decidido a fazer esse plano, e eu não vejo assim algo personalíssimo, não, eu quero fazer esse plano, não, ele está contribuindo para o debate, ele está contribuindo para a discussão, e é um cara que tem, você falou, um cara que não é respeitado. A transformação que ele fez no ensino superior brasileiro, nos 10 anos se eu não me engano, dá quase 10 anos dele, ou 8 anos de ministro da Educação, é inegável. A gente tem crítica. Eu acho que precisava ter gastado tanto dinheiro público federal com as universidades particulares. A gente tem um monte de críticas que a gente pode fazer, mas foi um plano que tinha um objetivo claro e alcançou esse objetivo claro. O que ele alcançou agora como ministro da Economia também, a gente tem críticas também, e muitas vezes é uma crítica muito do que a gente acha que seria possível fazer dentro da real política com o Congresso atual. A gente acredita que poderia tensionar mais para conseguir mais vitórias, né? E a gente acha que a tensão ali não foi a necessária. O governo podia ter conciliado menos e conflitado mais. Mas é um cara que tem um projeto claro, que está pensando, que está estudando, que está fazendo, e a mídia brasileira coloca ele como qualquer um. Vou colocar aqui ele definitivamente não é qualquer um, né, velho, Haddad? Isso aí é fato. Eu posso ter as minhas divergências com ele, mas admiro ele como acadêmico, como pesquisador e tudo, né? A minha crítica é que eu acho que, às vezes, pode ser até uma falsa crítica, porque ele é um cara que já deu muitas provas, e aí acho que não é uma abnegação pelo país, mas é um cara que se quer centralizado pelo partido. E aí o PT tem um projeto social-democrata, né? Eu acho que talvez nem ele tanto, mas mais o PT, né? Mas, ô Leandro, olha até onde eles estão indo para dizer que o Massa não é um escândalo da direita. Ciro Nogueira
e o ACM O Neto. Ciro Nogueira tá enroladinho. Você lembra uma vez que eu trouxe aqui Mas tem 19 bem mais nomes gente, tem bem mais que gente. foram citados no banco? Você, professor, não cita, porque tem que esperar transitar em julgado. Você lembra que você falou pra mim? Não, Aí eu me segurei. Não lembro, não. Não, eu trouxe aqui, ó. Posso ler os 19 nomes aqui? Fala. Nenhum de esquerda, todo de direita. O Aí você ACM falou- Neto é de direita. O É, Ciro lógico. Nogueira é de Lógico. direita. É, Não, lógico. claro! Não. Agora Eu vou embora. Lógico que é, ué. Não. Pelo amor de A Deus! direita é só PL. Não, eles são lá do Que ABC. isso? Você tá parecendo Judas Iscariotes Aí negando. agora você pelou. Para de negar. Vocês são engraçados. Uai, mas o PFL. O Lula que é o mais... Eles vão em Você- assentamento, eles vão É. na ABC Paulista. Isso aí é ser de esquerda Eles são só. a favor da O reforma Lula é o quê, agrária. então? O Lula é o quê, então? Antes Eles do são- Galo cantar, você Lula, vai negar 3. Eles são a favor do fim da escala 6 por 1. Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Lula teve Caralho, 3 velho. governos. Foram os governos que os bancos mais lucraram. Aí na não, José história Caio. desse Aí país. não. A pauta não é essa. Não, Você acha eu que o quero Lula saber- pode escolher se o eu quero banco vai saber lucrar ou que não? pauta que é não. Não é Eu essa. falo o que eu Não. quiser. Eu falo o que eu quiser. Ó, governo de São Paulo. Investimentos da Previdência Por isso que eles estão Municipal. falando que vai ter todo mundo da 218 direita. milhões em títulos. Eles São consideram Paulo. esses caras que são não tem O Ciro Nogueira é ideologia. de direita também. Ciro Nogueira eles estão falando. Ah, não, Ciro Nogueira, segundo o Osés, Ciro Nogueira não é mais direito. Foi o Zé que sabe falou que a isso? Faria O cara foi Lima- eles estão falando ministro que a da Faria Casa Lima, Civil do governo Bolsonaro. Ela é direita, Faria Lima Isso ela é aí eles governo. fazem. Não importa quem ganhar a eleição em outubro. Não, não é 1º de janeiro ela estará com o governo e acabou. Então não tem isso Mas de por que ideologia, ela estará não, com o gente. governo, Aí cara? vocês falaram Por que pra ela mim estará com o governo? que a CM Neto é direita. Mas Ciro não, Nogueira ele é é direita. Então deixa eu te dar a minha definição de direita. Quem A defende? CM veio da Arena. Latifúndio, UDN, grande Arena, industrial, PFL, PDS. capital financeiro. Direita é isso. Tá bom. O resto é A perfumaria. gente vai pro Então o intervalo. Lula ele não defende capital financeiro, não. Não. Não, só o dele. Por que ele indicou o Henrique Meirelles para presidente do Banco Central? quando Isso ele nome ganhou a disso é eleição? composição. O Lula não governa sozinho. Ele nem tem força. Se o Lula fala de 0,5% da Selic, o Estadão, o Metrópole está batendo nele no outro dia, falando que ele é radical. Falando nisso, a Selic baixou 0,5%. Cara, esses caras. É por isso que eu sempre fico assim. Cara, você não. É uma filha da putagem, porque você compõe, faz concessão e os caras te chantageiam com a sua concessão. Mas sabe qual que é? Mas isso aí, velho, isso aí é documentado historicamente, bicho. A crítica social da estratégia social-democrata é essa. É porque ela tem seus limites. Agora sim, cara, qual que é o grande lance? A direita, a extrema-direita, ela tem uma tática argumentativa que é uma tática essencialista. De falar que esses caras são fisiológicos, não são direita. Em qual sentido? Eles falam assim, ó, extrema-direita é todo mundo que reúne qualidades. Quem tem defeitos não é do nosso campo. Então, se o cara é corrupto, se o cara cometeu um erro, se o cara não está alinhado com ele, se ele está em algum escândalo, não, ele não é do nosso campo. Nosso campo é outro. Se ele discorda do grande líder, não, ele não é do nosso campo. Entendeu? Então, assim, vai chegar um momento que, à exceção do ex-presidente Bolsonaro, que todo mundo vai ser de esquerda. Porque até agora, é sério, porque assim, até agora, a única pessoa que eles defendem, que eles falam, não, esse aqui é santo, está sendo medida de perseguição, etc, é Bolsonaro, o resto eles jogam para a esquerda. Então vai chegar um momento que a única pessoa de direita, de fato, no país vai ser Bolsonaro. E aí, detalhe, eles já fazem esse discurso, tipo assim, de que a salvação da direita é Bolsonaro, etc., amparada na fala do Olavo de Carvalho. E aí eu queria deixar também consignado meus parabéns aqui, porque, salvo engano, tem mais de 5 anos que o professor Olavo está sem fumar, né? Então já queria deixar meus parabéns. Tá sumido. Leandro. Não. Ciro Nogueira, Leandro, não é direita não, viu? Não, o grau de loucura desse pessoal é muito grande. Isso não é loucura, isso é estratégia. O José Caio, não, amigo. Não, tá certo, é estratégia, e eu acho que é um ponto interessante. Eu comentei isso fora do ar, na Sucesso lá, se eu não me engano, estava o Urzeda e tinha mais alguém que era de direita também, a respeito do discurso antissistema que a extrema-direita tem hoje. E acabou que a gente, o PT por estar no governo, e o PT ser
algo mais avançado que a gente tem hoje, viabilidade eleitoral, não é algo que a gente defenda. A gente tem milhões e milhões de críticas aos governos do PT. Pelo menos eu tenho, o Gustavo também tem certeza que tem, eu acho que o Valério também tem. É um governo limitado e tudo, mas a gente acaba tendo que defender isso porque é o menos pior, quase, digamos assim. Mas os caras pegaram o discurso de antissistema para eles. E esse discurso sempre foi um discurso nosso. Um discurso nosso, que essa elite brasileira é uma elite que é parasita, que não trabalha para o desenvolvimento do país. E o que a gente está defendendo é o desenvolvimento do país. E muitas vezes a gente vai ter que parar de ser conciliador com essa elite e mostrar que a gente tem cravo também na chuteira. E aí, se a gente não fizer isso, a gente acaba sendo defensor desse Estado burguês, dessa elite brasileira que trabalha para o país não desenvolver, para ter... Eu acho engraçadíssimo, eu dá vontade da gargalhada toda vez que eu vejo, em qualquer programa que a gente participa, o empresário reclamando que ele não está tendo mão de obra de baixa qualificação, porque muitas vezes é para garçom, é para pedreiro, alguma coisa. Eu não consigo achar um pedreiro, eu não consigo achar um cara para lavar carro. Eu falei assim, de fato, velho, você vai me defender que o que é bom para você, o que é bom para o país, é que você tivesse um exército de desempregado nessas condições para aceitar o seu serviço, com a remuneração que você quer pagar. Com as condições que você quer impor. É isso que você quer para o país? Eu fico feliz em você reclamar disso. Eu não fico triste, não. Eu quero que cada vez tenha mais dificuldade para o empregador arrumar trabalhador. Ele vai ter que tirar alguém da concorrência dele e pagar mais. É isso que eu defendo. Eu não defendo o contrário, não. Se você quer defender isso, olha, trabalhador que está me ouvindo, é isso que ele está defendendo. Ele está defendendo que você esteja desempregado e que aceite o emprego dele nas condições que ele quiser pagar, te explorando. É isso que ele está defendendo. E aí a gente precisa dar um choque de realidade, e aí não vai ser conciliando que a gente vai conseguir dar esse choque, no trabalhador médio que está cansado desse sistema, mas aí ouve eles como antissistema e ouve a gente defendendo o sistema. Só que o cara não consegue enxergar, e aí é por uma falta de educação política mesmo, que o que o cara defende é a exploração dele. Que o cara defende a exploração dele. Eu vejo muita gente voltando na direita. Esse dia eu estava debatendo com um advogado, um cara que fez pós-graduação comigo no UFG. O cara defendendo para mim, falando assim, que eu tinha feito alguma postagem sobre investimento em educação dos governos de esquerda. Aí o cara falou assim, mas isso é por conta da pandemia. Eu falei assim, cara, você tem que partir do princípio, se você quer ser de direita, se você quer ser liberal, que a educação pública não é uma bandeira da direita brasileira e nem da direita mundial. Ela acredita que vamos reduzir o imposto, o Estado não tem que gastar dinheiro com educação e o mercado vai tomar conta. E aí você vai pagar para o seu filho estudar na escola particular, e é isso mesmo, e esse é o futuro, é isso ela defende que é o modelo. Se você quer defender educação pública de qualidade e votando na direita, você está defendendo errado. Você está procurando uma justificativa que não faz parte de nenhum debate político. O modelo que eles pegavam, Leandro, eram os modelos das universidades americanas, né? Só que elas são privadas lá de um jeito diferente das privadas daqui. Né? Harvard, essas faculdades lá, elas não são privadas no sentido de empresas, elas são universidades meio comunitárias, assim. Existe toda uma rede de doações privadas ali que mantém. Mas elas inclusive o próprio Estado. Sim, mas elas não funcionam como empresas igual as daqui, não. E agora já estão sendo ultrapassadas pelas da China, não sei se você viu o último ranking. Uhum. Eu acho que das 10 top universidades do mundo, acho que esses 5, 6 são chineses, eu acho que só Harvard está lá em terceiro lugar. Eu acho que a política para a educação do liberal brasileiro, Valério, não é nem um modelo americano, não. É um modelo implantado no Brasil, é da empresa privada mesmo. Se você for olhar o que o Novo defendeu nas eleições, era um voucher para a educação, em nível médio e em nível fundamental. É achar que você vai pegar qualquer criança da periferia, vai dar um voucher para ela vai chegar aqui no WR, vai apresentar o voucher e ela vai estudar no WR. Leandro, assim, eles não acham isso. Isso aí, eu vou falar que eu tenho um amigo que tem uma carreira acadêmica, está lá na Europa agora. Agora não, ele trabalha numa universidade lá. Aí ele deu aula um tempo numa universidade privada lá em São Paulo e participou de algumas reuniões da diretoria e tal. Aí ele me falou que aí os caras estavam muito naquela gana
de estabelecer, de aumentar aquela coisa de estudo à distância, sabe? De aumentar o EAD da universidade, tudo. E aí diz que os caras falavam com todas as letras, que assim, que eles iam formar pessoas com um nível educacional X, tipo assim, meio subalternizado mesmo, entendeu? E produzir mão de obra de classe C, e era isso. Entendeu? Então, o objetivo dos caras é não é que eles acham que não é porque assim, às vezes o pessoal fala como se as discussões entre esquerda e direita fossem visões diferentes de como chegar ao mesmo resultado. Não é. Não é. A nossa visão é que a educação tem que ser universalizada, que todos têm o mesmo direito à educação, pelo menos até o momento de você se qualificar como uma mão de obra qualificada o suficiente para você ter uma inserção social em condição de igualdade com todo mundo. Aí quem quiser progredir, tipo trabalhar com ciência, trabalhar com pesquisa, aí tem que ter centros para essas pessoas. Agora, a visão desses caras, igual esse que eu falei, esses caras da direita, não é essa. A visão é que a universidade como um todo tem que ser para uma minoria e você dá um ensino de menor qualidade para a massa da população, porque o melhor que pode fazer com ela é deixar ela virar uma mão de obra subqualificada, até para poder pagar menos. Ele quer um exército de mão de obra de baixa qualificação que aceita baixa remuneração. Então, cara, é isso que eles querem. Eu acho que tem um ponto aí que a gente até já debateu esse outro programa, mas eu vou insistir nisso. Quando os caras eles falam que eles são antissistema, eles de fato são antissistema. No mesmo sentido que alguém que tentar restaurar uma monarquia, sei lá, em algum país europeu que já há muito tempo não tem uma monarquia, é também antissistema. Ou seja, ele vai contra... Não por acaso tem monarquista entre eles, né? Exato, que vai tentar quebrar com aquilo que está dado. E eu acho que o próprio fato dessa galera extremamente retrógrada se colocar quanto antissistema, apontar que tudo que está aí é culpa do PT porque ele teve 20 e tantos anos no poder, etc., já é uma prova de que os governos do PT trouxeram muitos avanços para o país. Porque, na verdade, o projeto desses caras é um projeto extremamente reacionário. Eles querem voltar o Brasil no tempo. Eles querem que o Brasil volte a ser o que ele era na época da ditadura ou até antes. Entendeu? Então, assim, pera lá, eles são antissistema para quê? Para ter mão de obra precarizada, para não ter educação, para não ter saúde, para as pessoas não terem direitos? É isso? É esse sistema que eles estão querendo quebrar? E assim, cara, a gente vê muito, até tocar nesse tema, porque é um tema que está muito em vogue, está pegando muito, a gente vê que o discurso desses caras, por exemplo, quem fala, eu sou antissistema, quem que é nas redes hoje o jovem? É o jovem Red Pill, é o jovem que acha que tem que bater em mulher, é o jovem que vai fazer trem de, como eu treinando para receber o não dela, e vai e bate num boneco. Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala desse antissistema, é preciso ficar claro, eu acho que a fala do Leandro foi muito feliz nesse sentido. Quando eles falam que eles são antissistema, eles são contra o quê? Eles estão sendo contra o quê? Estão sendo contra direitos humanos, estão sendo contra o reconhecimento das minorias políticas como sujeitos de direitos, estão sendo contra a educação universal, estão sendo contra a saúde universal, estão sendo contra direito à moradia, estão sendo contra a dignidade de pessoas que são diferentes deles. É isso, cara. Porque o sistema que a gente tem hoje, com todos os problemas, inclusive os judiciais, é isso. A gente tem uma coisa que eu venho debatendo desde 2022 com você, com o Leandro, e que vocês estão aqui, vocês não vão me deixar mentir sozinho. A análise que eu faço é que a gente tem o STF mais progressista da história, com todos os problemas. Passando um monte de pauta, velho, que quem é do direito já há mais tempo, por exemplo, eu tenho 17 anos de advocacia, o Leandro também, mas de estudos jurídicos muito mais, né, Leandro? Mais de 20 anos aí e tal. Cara, se você falasse para mim, lá em 2009, 2010, que o STF ia dar uma decisão igual deu, por exemplo, no caso de reconhecer que há uma discriminação sistêmica no sistema judicial brasileiro, principalmente no sistema criminal, eu ia rir de sua cara.
rir de sua cara, falar, o STF reconhecer que há discriminação no sistema criminal brasileiro, entendeu? A última decisão do Dino, acabando com a aposentadoria compulsória, me surpreendeu positivamente. Pois é, cara. Então, assim, mas olha só, veja bem, a gente está vendo o STF tomando essas decisões, olha só, reconhecer o casamento de pessoas do mesmo sexo, casamento civil, que fique claro, que não tem nada a ver com casamento religioso. Isso já tem mais de 10 anos, mais de 15 anos. Reconheceu discriminação sistêmica no sistema punitivo brasileiro, que é aí da onde vem a questão das drogas, da maconha e tudo mais, que era um ponto focal disso. Reconheceu a inconstitucionalidade do argumento de você deslocar a culpabilidade para a mulher, o famoso, ela me provocou, ou, eu estava com ciúmes, etc. E assim, cara, a gente poderia ficar dias e dias debatendo questões que são relacionadas à dignidade da pessoa humana e que o STF vem avançando. Saca? Então, pera lá, a gente tem um sistema, mas para o STF fazer isso, você precisa ter um sistema normativo que comporte isso. Então, a gente, de fato, avançou. Quando os caras fazem ataque contra o STF, também é contra esse tipo de decisão. Sim. Entendeu? Então, quando os caras falam que eles são antissistema, o que eles estão falando é, bicho, nós não queremos dignidade, nós queremos voltar no tempo, nós não queremos que as pessoas sejam reconhecidas como sujeitos de direito, nós não queremos que elas tenham educação, nós não queremos que ela tenha saúde, e nós queremos o seguinte, se você tem dinheiro, você é sujeito de direitos. Se você não tem, você é primo primeiro do cachorro. É isso. Então, vamos fechar o último react aqui, por exemplo. O presidente do Tribunal de Contas do Estado vai deixar o presidente do STF de fora. Você sabe ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Você sabe que tem algo assim que me deixa angustiado até? As pessoas... Olha o tom do Oséias, sabe o que me deixa angustiado? Pessoas continuarem tratando esses homens como juízes. O cara faz um contrato de 120 mas continua tratando como pastor? Ele não pode tratar o outro como juiz? Não, ele tá... Porque assim, ele tá fazendo o que aqui? Ele tá incitando um processo de desobediência civil, é isso? É isso. Não é? É isso. De reais, com a esposa laranja, o cara atua, faz advocacia administrativa. Agora, o Sóstenes não tem problema nenhum. Peraí, uma das críticas dele ao Dino foi porque o Dino teria uma esposa laranja, quer dizer... Não, isso é Moraes. Isso é Moraes. Tá. Que é um contrato laranja mesmo, gente. Vamos combinar. Em favor de um banco, né, tenta fugir, apaga as mensagens, esconde tudo isso, e nós estamos aqui tratando esse bandido... Tá, mas e o Sóstenes, o Zé? E o tema aqui, qual que é o tema? Punição, a magistrada acaba com a aposentadoria compulsória. Ele não quis debater esse tema, porque esse tema aqui não tem como ele criticar. Não tem como ele criticar o Dino, é verdade. Como juiz. Ele ainda é juiz. Caraca! Isso não é juiz. Ele não tem moral. Ele não é juiz. Ele é um bandido. Ele pode ser tudo de ruim de um juiz, mas ele não é juiz. Tem uma coisa que ele não tem feito, é atuar como juiz. Não, tem não. Pelo amor de Deus, eu acho que tinha que haver uma indignação. Quero parabenizar o Júlio Pascoal por criticar. Meu Deus do céu. Aí quando ele fica indignado, aí, tipo assim, né? Fúria santa. É a fúria santa, né? Tá o Sóstenes com um rabo de foguete do tamanho do mundo ali atrás, Ibanez, Nicolas, Cláudio Castro, Bolsonaro, Tarcísio, todo mundo. Candidato a presidente dele envolvido em rachadinha, com uma mansão de 15 milhões do Lago Paranoá, e ele indignado, furiosamente, santificadamente furioso ali, né? Porque as pessoas não estão fazendo uma desobediência civil e não terminaram, porque na visão do Oséias, eles quebraram pouco o STF, certo? Né? Eles tinham que ir lá e quebrar de novo. Não é porque esse cara defendeu os interesses políticos de vocês em determinado momento que vocês têm que engolir tudo. Interesse político nosso naquele momento, não ser torturado, não ser expulso do país, né? Ter a eleição... Não perder o emprego, que foi algo que ele defendeu. Ter a eleição que a gente ganhou respeitada. Tem que ter honestidade intelectual. Honestidade, tem que ter, Gustavo. Você... Eu não devia ter falado isso para ele, porque agora ele aprendeu as palavras. Ele aprendeu, né, a palavra? Ele aprendeu, teve um dia que eu falei que faltava honestidade intelectual para ele, agora ele aprendeu as palavras.
Aí, tá absorvendo. Admissível alguém ainda defender. Eu acho que o lugar mais baixo que um ser humano pode chegar é ainda defender Alexandre de Moraes. Esse é o... Olha. Cara, Eu acho que ainda tem um buraco. Esse é o mais baixo que um ser humano pode chegar. Eu acho que ainda existe Você pedir lugar golpe, mais baixo no poço, viu? Aí Que sim, é defender Bolsonaro. Aí sim que não tem problema nenhum. Você quer botar os outros pau de arara, não tem problema nenhum. 400 mil dinheiro vivo, não tem problema nenhum. Você roubar o fundo de aposentado do Brasil inteiro e meter em campanha do povo, não tem problema nenhum. Agora defender o Moraes é inadmissível. Não, ele extrapolou um outro vídeo que eu recebi. Cara, eu recebi ele de 2 pessoas. Essa semana foi engraçado. Eu recebi esse vídeo de 2 pessoas e teve um outro vídeo de um cara falando que era de esquerda, mas era da esquerda da Europa, do norte da Europa. Eu vi esse. Esse eu recebi de 3 pessoas e o outro que eu recebi de 2 é um que era aí eu fui entrar no perfil do cara, um economista, falando da decisão do Dino. E aí ele, para criticar a decisão do Dino, ele coloca o seguinte: a decisão do Dino acaba com a aposentadoria, mas ela tira do CNJ, que seria um órgão probo e rápido, a legitimidade para punir. E ela passava essa legitimidade do CNJ para o STF. E isso era uma armadilha do Dino para que os juízes não passassem a ser punidos, porque deixariam de ser punidos pelo CNPJ e o processo ficaria no STF ad eterno. Cara, o presidente do CNJ é o presidente do STF. Aí eu justamente, quem me mandou, um dos que me mandou era advogado. Eu falei assim, velho, você não está me mandando isso sendo advogado, me mandando um vídeo de argumentação jurídica de um economista. Vamos lá, qual que é a formação do CNJ? São 2 membros do STF, o presidente sempre é o presidente do STF, aí são 2 membros da advocacia, 2 membros da sociedade, 2 membros do Ministério Público. O resto são magistrados, são desembargadores, são ministros. Você tem, de 15 membros, você tem uma maioria absoluta de 9 ligados aos juízes. E se acreditar que uma decisão do CNJ sai rápido e ela não é levada para o STF posteriormente e passa por um novo julgamento no STF do mesmo jeito, é simplesmente não entender nada, rasga seu diploma. Porque o que o Dino fez foi falar assim, em vez de a gente ter um processo administrativo no CNJ, que vai demorar anos e anos, e depois da solução final no CNJ, ele vai ser debatido no STF de novo, ele simplesmente vai ser debatido só no STF. Então, você reduziu ali pelo menos 30% do prazo de um processo para punir ou não um juiz, num órgão que tinha a maioria do juiz, e o cara vem me defender que o CNJ seria um órgão probo e rápido na punição de magistrado. E aí tem um advogado repostando isso, que é um economista falando. Eu falei assim, gente, aí assim, é realmente muita desonestidade intelectual. Ao contrário do Osés. A gente não está defendendo, ninguém defende o Alexandre de Moraes. A gente só sabe o que vocês querem. É o quê? Não, é porque eu já falei aqui no programa passado. Eu falei, o plano do bolsonarismo é encher o Senado de bolsonaristas para chantagear o Supremo. O nome disso para mim é chantagem. Agora, aí o Oséias vem aqui e fala exatamente isso. Mas o que o Oséias falou aqui para você, a gente vai terminar, por exemplo. Não, peraí, só fazer uma concessão para o Oséias. Fazer uma concessão para o Oséias. Essa história do contrato da esposa do Alexandre de Moraes tem que ser investigada até o fim. A possibilidade de ser um contrato laranja é enorme. Realmente. Entendeu? E assim, a gente não está aqui para defender Alexandre de Moraes. E que nós vamos ouvir a Viviane Bassi? Em qualquer outro contexto, eu advogaria que abrisse processo de impeachment contra os ministros. Agora não, por quê? Porque eu sei por que eles estão fazendo. Eles estão fazendo para descredibilizar as ações penais do pessoal lá do 8 de janeiro, para dizer que não teve golpe e o Bolsonaro é inocente. Estão fazendo para isso e eu sei. E ninguém vai me fazer chantagem moral comigo com coisa que eu sei que está acontecendo. Professor, lê aí rapidão Não é verdade? Não, mas é isso, cara, é isso. E aí, assim, é aquela história. Eles falam, porque o cara não é juiz, é mau juiz, porque fez isso, fez aquilo, beleza. Na hora que eles estiverem ao Senado, os caras vão ter que decidir do jeito que eles querem. Porque é isso, cara, o juízo, e isso que é interessante no caso do julgamento Bolsonaro.
Porque o juízo não é, por exemplo, descumpriu isso, não fez tal norma, observou isso, tal. Não, cara, eles estão fazendo um juízo sobre o mérito. Uhum. Não, aqui, ó, ele pegou, o Bolsonaro cometeu a conduta dele com a figura X, eles aplicaram a figura Y. Não, eles estão julgando mérito. Eu já comecei a ver notícia, Gustavo, assim, pintando aqui e ali, tipo assim, após repercussão do caso Master, não sei quantos % acham que o Bolsonaro, que não teve golpe. Entendeu? Eles estão pegando isso aí para recontar a história, pô. Aí, Claro. Primeiro, o instituto de pesquisa que faz essa pesquisa com esse tipo de pergunta, ele já está comprado. Ele já não tem credibilidade nenhuma. É verdade. Você pode contratar um instituto de pesquisa para pesquisar qualquer coisa? Sim. Pode. Tipo, se eu sou bonito, aí você vai bota uma foto lá na pesquisa e o pessoal... Pode, é só que você não vai contratar um instituto de pesquisa para já saber aquilo que você tem resposta, né, velho? Obrigado. Não, mas aí no caso é resposta negativa, né? Nós sabemos, mas assim, que não, você né, pode. Gustavo? Não, mas você pode contratar o instituto de pesquisa e falar assim, quero que você meça tal coisa. Ó, quero que você meça e tenha uma correlação entre a percepção dos brasileiros sobre o julgamento do Bolsonaro a partir desse escândalo do Master e tal. Claro que as perguntas quem vai formular é o Instituto de Pesquisa. E pode formular uma pesquisa assim, entre Flávio Bolsonaro e a formiguinha do campo da minha sala, que você vota em quem? Aí depois você dá o resultado. Uhum. Entre outros candidatos, Flávio Bolsonaro tem tantos por cento de eleitores. É isso, pessoal. A gente está com 1h20 mais de programa. Ô, Gustavo, quando alguém falar um absurdo, você manda para nós aí para a gente fazer os react também. Cara, mas isso aí é todo dia. Fazer o comentário de comentário. Todo dia é um absurdo. Vamos lá, com os recados finais. Leandro Calaça, seu recado final. O pessoal que acompanha a gente vai tentar fazer com mais frequência, fazer os cortes aí. Vai lá no YouTube, curta, ouça o programa inteiro, acho que é um programa que tem muito debate. Ouça as indicações que a gente dá também, a gente acaba dando muita indicação aqui, e acho que é interessante, e segue todo mundo aí nas redes sociais. Porque hoje o programa foi muito bom, hein? Foi ótimo. Gustavo, seu recado final. Meu recado final é o seguinte: se hidratem, se alimentem, tomem cuidado. Toda vez que você vê alguém falando uma manchete, porque Flávio não sei o que, comenta embaixo, é Flávio Bolsonaro. Não é só Flávio, é Flávio Bolsonaro, entendeu? Não usem demais o computador para vocês não terem uma tendinite igual eu, e é isso, gente. Bom final de semana, até semana que vem. Sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem, mandem esse programa para aquele seu tio bolsonarista. Fala assim, tio, vai lá e xinga esse povo na internet, porque qualquer mídia é mídia, entendeu? Inclusive o hate para a gente dá visibilidade, então faça isso. Esse foi o Foro de Goiânia, meu nome é Valério Luiz e até o próximo episódio. Mas...